Fala, galerinha. Boa tarde. Mais uma vez. Eu sempre dou boa tarde no início dos nossos vídeos, né? Então, assim, quando a gente grava. Porque essa pandemia tem sido complicada no processo de ensino, mas eu acho que ela vai deixar um legado muito bom em termos de material, né? Material didático. Né? Eu acredito que essas aulas elas vão poder ser aproveitadas em semestres futuros. A gente vai poder continuar utilizando esse material, mesmo que seja como um material de apoio, após uma aula presencial, alguma coisa desse tipo, até para substituir, eventualmente, uma aula presencial. Bom, então, boa tarde. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma viagem para que vocês conheçam mais sobre portas lógicas, certo? Então, peço que vocês me acompanhem nessa jornada. Então, vamos começar aqui. Já sabem as regras, né? Caso vocês tenham dúvida, é só mandar uma mensagem no chat, mandar uma mensagem via Zap, ou até mesmo falar. Não se sintam constrangidos, é só falar aí, dar uma interrompida, porque no modo de apresentação eu não consigo visualizar o chat, então eu preciso que vocês me deem um feedback quando vocês estiverem com dúvida. Então, deixa eu iniciar aqui a nossa apresentação, e hoje vamos conhecer, né, portas lógicas. Então, ó, tudo que a gente estava vendo até agora, em relação a sistemas de numeração, operações matemáticas, né, aritméticas, em diferentes sistemas de numeração, a gente começou a ver algumas implementações, né, com já implementações que utilizam esses conceitos que a gente viu, né, como código e paridade. Né? Então, a gente viu conceitos que trabalham com bits. Hoje, a gente vai ver como é que esses bits eles são operados dentro de um sistema computacional. Na verdade, não necessariamente um sistema computacional, dentro de um sistema lógico. Qualquer sistema de eletrônica digital que implementa algum conceito de lógica, fatalmente vai utilizar isso que a gente vai ver hoje, portas lógicas. Então, quando a gente fala de um chip de computador, quando a gente volta lá e relembra, né, o que é que a gente tem dentro de um circuito integrado, dentro de um chip desse aqui, no fim das contas, vocês vão ver que o que a gente tem, né, assim, sem descer muito o nível, já falando assim de um nível um pouco superior, e olhe que esse nível, quando a gente está falando de um projeto mais complexo, é um nível baixo, né, em termos de complexidade. Dentro de um dispositivo desse aqui, a gente tem portas lógicas. Né? Vocês vão ver lá em dispositivos eletrônicos, em outras disciplinas mais à frente, que as portas lógicas, elas são constituídas por transistores, e aí vocês vão estudar o funcionamento dos transistores, e aí vão para um detalhamento mais profundo de como essas portas lógicas são construídas. A gente vai ter uma aula especial aqui sobre o aspecto construtivo de portas lógicas, e aí a gente vai ver um pouco mais dos detalhes elétricos no que diz respeito ao processo de construção de uma porta lógica, né? E algumas informações importantes que vocês precisam ter em mente na hora que vocês estão projetando o circuito de vocês. Mas isso aí é algo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Não muito mais para frente, um pouquinho. Bom, mas hoje a gente vai entender como é que essas portas lógicas funcionam, né? E as principais portas lógicas, né? Na verdade, vocês vão ver um pouco mais na frente que a gente pode construir portas lógicas a partir de outras portas lógicas. Então, vamos dar uma olhada nesses conceitos, certo? Bom, para a eletrônica digital, para o que a gente está vendo hoje, a gente pode
agradecer, digamos assim, a contribuição de dois caras. A contribuição de dois caras que foi, assim, gigantesca para o que nós hoje conhecemos como eletrônica digital, né? Para o que a gente hoje conhece como circuitos lógicos. E o que é mais interessante, né? Esses dois caras fizeram tudo isso sem um computador, necessariamente, né? Tipo, na verdade, a contribuição deles foi efetivamente o pontapé inicial para que a gente tivesse sistemas computacionais como nós vemos hoje. Por que eu faço questão de enfatizar isso, né? Porque vocês vão ver que, caso vocês façam uma pesquisa um pouco mais aprofundada, vocês vão ver que o conceito de computador, né, aquele conceito do aquele que computa, ele é um conceito muito abrangente, inclusive podendo ser implementado exclusivamente com estruturas mecânicas, não necessariamente estruturas elétricas. Então, vamos lá para a contribuição desses dois caras. Então, o George Boole, né, ambos eram matemáticos, isso aí é uma coisa bem interessante, ambos eram matemáticos. No caso do George Boole, ele desenvolveu a sua teoria, né, os seus estudos, em meados do século XIX, enquanto que Shannon já fez as suas contribuições no século XX. Então, eles estavam, assim, separados, digamos assim, né, por uma certa quantidade de tempo. Eles não fizeram esses estudos em paralelo. Um fez, efetivamente, deu continuidade, né, com a aplicação do que o outro tinha desenvolvido. Então, vamos primeiro falar um pouco sobre George Boole. George Boole, né, naquela época era interessante, né? Naquela época, hoje em dia a gente sofre para terminar o nosso curso de engenharia elétrica, mas naquela época o cara era matemático, filósofo, lógico, tinha uma porrada de coisa que o cara fazia, né? O cara estudava, assim, várias e várias áreas, né? E conseguia se dar bem em quase todas. Bom, a grande contribuição de George Boole aconteceu em 1854, quando ele publicou, né, o seu livro The Laws of Thought, né, que apresentava para a sociedade o que hoje nós conhecemos, né, que na época foi apresentado como a álgebra de Boole, né, a álgebra desse cara aqui, do George Boole. E o que era interessante na álgebra de Boole? Na álgebra de Boole, né, o princípio da lógica era discutido. Então, foi nesse livro que ele apresentou vários conceitos associados à lógica, associados à operação lógica, associados a como as variáveis lógicas se comportavam. E aí a gente tem um exemplo, né? A esposa do programador disse: vá ao mercado e traga 1 litro de leite. Se tiver ovos, traga 6. Então, o programador voltou com 6 litros de leite. Então, sua esposa disse: programador, né, o cara não tem nome, né? Ele é programador. Programador, por que você trouxe 6 litros de leite? O programador respondeu: eles tinham ovos. Logicamente, esse tipo de conceito, essa estrutura aqui, está perfeita, né? Então, tipo, se tiver ovos, traga 6. 6 o quê? Né? No discurso corrido a gente entende isso aqui, né? O computador ele não interpreta. Essa é a grande questão, né? Um sistema computacional ele não tem a capacidade interpretativa que nós temos. Então, para um sistema computacional funcionar, ele depende de lógica. A gente não tem essa liberdade. O sistema computacional, digamos assim, não é a gente, o sistema computacional, ele não tem a liberdade que nós temos, né? Essa capacidade interpretativa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em como a gente está projetando um sistema computacional, não só um sistema computacional, mas um circuito lógico. Por quê? Porque é aquela coisa, né? A lógica, né, o circuito que foi implementado, ele precisa de regras de funcionamento. E que regras são essas? As regras que esse cara aqui, né,
George Boole, propôs quando lançou o seu livro em 1854. Bom, depois de Boole trabalhou muito nisso e lançou o negócio em 1854. Aí Boole, depois que lançou esse negócio em 1854, né, passou um tempo, faleceu, e aí veio o Michael Shannon. Shannon era reconhecido como o pai da teoria da informação, porque o Shannon, ele tem uma contribuição assim, gigantesca. Só esse trabalho dele assim já é uma contribuição gigantesca para quem estuda eletrônica digital. Só que Shannon teve mais contribuições na parte de teoria da informação, em como a informação ela pode ser processada, né? Vocês vão ouvir falar ainda mais sobre Shannon. Shannon, em 1948, ele publicou esse trabalho aqui, né? Que foi um dos trabalhos mais importantes para o que a gente conhece hoje, né, na área da eletrônica digital. Mas a primeira coisa que ele publicou que revolucionou como a gente vê hoje a eletrônica digital foi a implementação do que Boole tinha teorizado. Boole tinha tudo no papel, mas ele não tinha implementação de nada. Shannon conseguiu pegar toda aquela teoria de Boole e disse: rapaz, se eu implementar isso aqui e se funcionar do jeito que Boole está propondo, eu acho que esse negócio vai dar uma coisa bem bacana. E foi isso que ele fez. Ele, em 1937, criou a teoria projeto de circuitos digitais. E aí, assim, eu acho que essa é uma coisa que vai surpreender alguns, né? Shannon, quando começou a trabalhar com isso aí, ele era relativamente novo. Eu, só a título de conhecimento, eu entrei no doutorado aos 26 anos, beirando os 26 anos, né? Poucos dias antes de completar 26 anos, eu entrei no doutorado. Defendi um mês e um pouquinho após completar os 30. O doutorado. No mestrado, eu entrei, né, aos 24, um dia antes de completar 24, e defendi também poucos dias após completar 26. E aí tinha uma coisa bem interessante. Assim, para mim, isso foi um negócio muito bacana, porque para mim eu consegui alcançar o título de doutor com 30 anos, né, e eu achava que isso aí era uma meta apertada, mas fazível, né? Foi bacana conseguir, com essa idade, estar com o meu título de doutor e ter concluído, digamos assim, todos os meus estudos, a minha contribuição acadêmica ainda ia começar, né, efetivamente, mas conseguir chegar nessa etapa. Shannon, quando publicou esse estudo, né, quando ele publicou essa teoria aqui, ele publicou aos 21 anos, quando ele defendeu o mestrado dele. Então, Shannon tinha mestrado com 21. Deu em pé no chão, isso são 5 anos, né, antes da minha idade, quando eu apresentei o meu trabalho de mestrado. Aos 21 anos, né,
tipo, aos 21 anos o cara já estava revolucionando, né? Obviamente ele não sabia que ia revolucionar a eletrônica digital nessa época, mas aos 21 anos ele conseguiu fazer isso. Um trabalho de mestrado. Se a gente considerasse hoje, né, como o mestrado ele dura por volta de 2 anos, então imagina, era como se ele tivesse entrado no mestrado aos 19, tivesse feito 4 anos de graduação, né, dos 15 aos 19. É óbvio que a estrutura temporal de um curso superior na época de Shannon e também a genialidade dele fizeram uma diferença muito grande para ele conseguir o trabalho de mestrado, a dissertação de mestrado dele com apenas 21 anos. Em 1940, né, ele recebeu o título de doutor e se tornou um membro, né, de um grupo lá de elite acadêmica que fazia parte do Instituto para Estudos Avançados de Princeton. Então, o cara era fenomenal. Shannon foi um dos caras que trabalhou na mesma época de Einstein. Então, os caras, assim, eles cruzavam o corredor. Tipo, era assim, como eu falei, né? Era a elite acadêmica da época. E aí, Shannon, a grande contribuição de Shannon foi essa daí. Ele conseguiu pegar aquilo que Boole tinha colocado no papel, ele conseguiu implementar. E a partir dessa implementação que Shannon fez, tudo quanto era sistema lógico, né, passou a ser implementado de uma maneira prática. Passou-se a trabalhar com sistemas computacionais baseados no que Shannon tinha conseguido fazer. Bom, mas o que é isso aí, né? Como é que é essa coisa? Como é que esse negócio funciona? Qual é por que é que esse estudo de Shannon é tão importante? Por que é que Boole é tão importante? Porque percebam, o que Shannon fez foi o que Boole já tinha proposto. Né? Shannon executou a obra. É como se Boole tivesse sido o arquiteto, né? O cara que, assim, tem o conceito, aquela ideia, né? E Shannon fosse um engenheiro, né? Ele pegasse aquele negócio e dissesse, vamos botar a mão na massa aí e vamos fazer esse negócio funcionar. Então, apesar de ambos serem matemáticos, né? Shannon, além de matemático, era engenheiro também. Então, em sistemas lógicos, a gente tem uma coisa bem interessante, que é ambos, né, eles assumem esses sistemas lógicos 2 valores, apenas 2, verdadeiro ou falso. Num sistema lógico, quando a gente está falando de lógica, não existe mais ou menos. Tudo que a gente faz em lógica é binarizado, ou é ou não é. Então, normalmente, a gente assume verdadeiro ou falso, né? Vocês vão ver, em programação, isso é muito comum, né? Vocês vão ter lá o true ou false. Né? Vocês vão ver muito esse tipo de uso. Em sistemas lógicos também. Só que em sistemas lógicos tem uma coisa interessante. A gente não vai trabalhar só com esse conceito, né, de verdadeiro ou falso. Em sistemas lógicos, a gente pode associar isso ao que nós já estamos estudando, que é a lógica binária, ou 1 ou 0. Né? Então, toda essa estrutura baseada em lógica binária, ela é implementada utilizando o que nós vamos aprender hoje, que são as portas lógicas. E essas portas, elas constituem os blocos básicos de construção de um sistema computacional. Então, quando a gente for implementar um somador, aquilo que a gente já estava vendo, já tinha visto, né? Eu quero somar 2 bits. Como é que a gente faz isso no mundo real? No mundo real, a gente faz utilizando portas lógicas. Uma memória. Eu quero fazer uma memória para guardar uma informação. Você vai ver que no mundo real, a memória ela é feita com portas lógicas. Eu quero comparar 2 valores. Vou comparar 2 valores para ver se eles são iguais, se eles são diferentes, né? Somente isso. Como é que isso aqui é feito? Utilizando portas lógicas. Então, não tem ponto correr. Portas lógicas é a base de tudo em lógica digital, certo?
As portas lógicas, elas possuem pelo menos uma entrada e uma saída. Ela não é, né, o buraco negro de informação, onde a coisa entra e desaparece. Ou ela também não é um gerador de informação, né, que não tem nada que alimente aquele bloco e ele simplesmente fica cuspindo dados. Toda porta lógica ela tem uma entrada, pelo menos uma entrada e uma saída, certo? Então vamos ver o primeiro exemplo de porta lógica que a gente tem aqui, que é a porta lógica mais simples de ser implementada, né? Ou é o conceito mais simples das portas lógicas, que é o que a gente chama de inversor. O inversor, como o próprio nome diz, nada mais é do que um dispositivo que vai inverter o conteúdo da sua entrada. E aí é só lembrar, né? Qualquer dispositivo lógico, ele só trabalha com dois estados, ou verdadeiro ou falso. Esses dois estados, eles podem ser adaptados, né? Quando eu digo verdadeiro ou falso, isso pode ser convertido para 0 ou 1. Né? Se a gente estiver falando de um sensor de luz, aceso ou apagado, são os dois estados que a gente pode trabalhar. É sempre uma coisa binarizada. Então, o inversor, ele vai inverter o que tem na entrada e aplicar na saída, certo? Como é que a gente, percebam, né? Tudo que Shannon fez foi algo que Boole já tinha proposto. A gente está nessa aula vendo portas lógicas, mas na próxima aula a gente vai ver a teoria que Boole desenvolveu. Então, é importante que vocês conheçam as portas lógicas para vocês entenderem, né, os conceitos que Boole desenvolveu. A gente vai ver o que Boole fez através do que nós chamamos de expressões booleanas, certo? Então, percebam, para que Shannon conseguisse implementar a coisa no mundo real, existia uma teoria atrás. Que teoria era essa? É uma teoria matemática. Então, vocês vão ver que toda porta lógica, ela tem um que nós chamamos de expressão. Né? Essa expressão nada mais é do que o equivalente matemático ao que a porta lógica faz. Então, S está representando a saída da porta lógica. E A está representando a entrada. Essa entrada, ela tem um nome. A gente chama ela de variável lógica. E essa variável lógica, ela possui um conteúdo. Que conteúdo é esse? Se eu estiver falando de uma variável lógica, o conteúdo dessa variável lógica, ele só pode assumir dois valores. Ou 0 ou 1. Beleza? Pronto. Como é que eu digo que essa informação aqui, né, como é que eu digo que essa expressão aqui representa um inversor? Eu digo que ela representa um inversor por essa barra aqui. Essa barra significa que a minha saída vai pegar o conteúdo dessa variável lógica e inverter. Sempre que tiver uma barra em cima de qualquer variável lógica, isso significa que o conteúdo dessa variável lógica está sendo invertido. Essa operação aqui é uma operação de inversão do conteúdo dessa variável lógica. Certo? Então, como é que a gente pode exemplificar, né, esse circuito? Isso aqui é um exemplo de um circuito que implementa esse conceito, o conceito de inversor. Professor, é isso aqui que tem dentro de um inversor? Vocês vão ver que não. Assim, a resposta direta é não. Vocês vão ver que ele é um pouquinho mais complexo, mas ele vai utilizar elementos muito similares a o que a gente tem nesse exemplo aqui, certo? Então, ó, o que é que a gente tem aqui? Bom, a gente tem uma resistência aqui, e essa resistência serve para quê? Isso aqui é uma fonte, é uma bateria,
né? Essa bateria ela vai fornecer uma corrente elétrica por aqui. Essa corrente elétrica vai ser limitada por essa resistência. Para que é que a gente precisa fazer isso, pessoal? Ah, professor, eu não estou ligado nisso aí, não. Essa resistência está aqui, ela está para limitar o maior valor da corrente, né, a amplitude da corrente, de modo que essa carga, que carga é essa? Essa aqui é uma lâmpada, ele não torre. Essa lâmpada aqui, ela suporta uma corrente máxima no mundo real. No mundo real, você não pega, né, um LED no mundo real. Isso aqui é um LED, né? É um diodo emissor de luz. Isso aqui está em uma porrada de dispositivos que vocês fatalmente conhecem. Ninguém faz isso aqui, né? Pega um LED e coloca na tomada. Assim, pá, colocou na tomada, assim, chega assim, estica assim. Ninguém não, né? Porque ninguém é assim, generalizado demais. Vão ter pessoas que vão tentar fazer isso. Vai dar certo? Não, né? Obviamente não. Obviamente que esse negócio vai terminar numa coisa muito catastrófica, pelo menos momentaneamente, né? Um acidente muito grave. Então, o que acontece? O cara pega esse LED aqui, se o cara colocar ele assim, tá, na tomada, o que vai acontecer? Vai explodir. Vai explodir, né? O disjuntor da sua casa vai disparar, se você tiver numa instalação elétrica confiável, né? E você vai ter um acidente aí pesado, né? A depender de das condições da sua instalação. Né? Isso pode gerar realmente um acidente muito sério. Mas por que é que isso acontece? Bom, porque a corrente elétrica que vai passar por esse LED, se você pegar esse aqui e colocar assim na tomada, ela não é limitada de forma alguma. Professor, mas tem uma forma de eu pegar isso aqui, pegar esse bichinho aqui assim, e colocar na tomada sem ele explodir? Tem. Se, e somente se, a corrente que passar por aqui for limitada. Então, para que isso aconteça, você precisa colocar uma resistência, né, que limite a corrente que vai passar por aqui, para que não aconteça uma tragédia. Né? O professor recomenda fazer isso? Não, claro que não, né? Por quê? Porque isso que não tem a proteção suficiente para que você vá lá e coloque, tá? Você vai ter que fazer isso de uma maneira muito cuidadosa, dentro de um laboratório, né, com todo a parafernália associada à segurança que precisa ter em montagens, né? Bom, mas beleza, a gente vai fazer alguns experimentos, vai utilizar, né, alguns LEDs desses aqui, e eu vou demonstrar algumas coisas para vocês. Eu não esqueci do experimentozinho que eu ia fazer de código de paridade não, viu? Vou deixar montadinho e vou fazer um videozinho extra para mostrar para vocês como é que um código ASCII, né, um caractere ASCII vai enviado via comunicação serial e vocês verem aquela informação lá. Bom, mas beleza. Voltando aqui para nosso exemplo. Então, a gente tem uma lâmpada aqui. A lâmpada, ela só vai ligar se passar uma certa corrente elétrica, certo? Do jeito que está aqui, se eu não tivesse essa estrutura aqui, o que ia acontecer? A corrente elétrica ia passar por aqui assim direto, ó, aqui nesse ramo, ia vir por aqui assim, ia passar pela lâmpada, a lâmpada iria acender e a corrente elétrica iria voltar para a bateria e pronto. A gente tinha um ciclo fechado aqui, a lâmpada acendia. Bom, por que é que a lâmpada não está acesa ou a lâmpada, assim, viria e ficar apagada numa situação dessa? A lâmpada só vai ficar apagada numa situação dessa se não passar corrente elétrica por ela. E qual é a única situação onde não passa corrente elétrica por ela? É se a gente oferecer um caminho de menor resistência. Por quê? Porque a lâmpada, por si só, ela oferece uma certa resistência à corrente. E corrente elétrica é que nem água, né? Ele procura sempre o caminho do menor esforço. A água não sobe o morro, né? A água desce, o que é mais fácil. Então, a corrente elétrica, ela só vai passar pela lâmpada se não tiver um caminho de menor esforço, um caminho de menor resistência para ela. E que caminho seria esse? Seria um caminho através de uma chave. Se essa chave estiver aberta, a corrente elétrica não tem como escapar, ela vai ter que passar pela lâmpada. Mas se essa chave estiver fechada, o que é que vai acontecer?
a corrente elétrica vai passar pela chave. Por quê? Porque aqui a gente não tem resistência nenhuma. Vocês vão ver que no mundo real, isso, né, é uma afirmação muito forte. Aqui a gente não tem resistência nenhuma, é mínima, né, quase zero. Por quê? Porque isso aqui é simplesmente um contato. A chavezinha fechou aqui, a corrente elétrica, ao invés de passar pela lâmpada, ela vai pegar esse desvio aqui, assim. No momento em que ela pega esse desvio aqui, não vem corrente para a lâmpada e a lâmpada fica apagada. Então, a depender do estado dessa chave, se ele está no estado ligado ou no estado desligado, né, se ele está fechado ou aberto, essa lâmpada aqui vai acender. Como é que isso funciona aqui? Bom, se eu coloco 0 aqui, nessa variável, isso representa que essa minha chave vai estar aberta. Se eu coloco 1, isso significa que a minha chave vai estar fechada. O que é colocar 0 ou o que é colocar 1? Nesse caso aqui, se for uma chave, é como se 0 fosse a pessoa não apertar no botão e 1 fosse a pessoa apertar no botão. Lembre, a gente sempre vai associar níveis, 2 níveis. A lâmpada está acesa ou está apagada, né? O interruptor, né? Ele está acionado ou não, né? É dia ou é noite, se a gente levar em consideração uma fotocélula. Por que é que a fotocélula faz com que a lâmpada do terraço da gente acione quando está à noite, né? Obviamente. Porque não tem luz. Quando não tem luz, a fotocélula faz com que a corrente elétrica passe e a lâmpada acenda. Então é mais ou menos uma coisa nesse sentido aqui, né? Então tá aqui, ó. Nessa estrutura aqui, a gente tem a chave pode receber 0 ou 1, esse valor aqui, e a minha lâmpada ela vai ligar ou desligar de acordo com essa chave aqui. Então, quando eu colocar 1 aqui, isso quer dizer que a chave está, né, de que forma? Ela está fechada. Se eu coloco 1 aqui e a chave está fechada, a corrente passa pela chave. Se a corrente passa pela chave, a lâmpada está desligada. Se eu coloco 0 aqui, isso quer dizer que a chave está aberta. Se a chave está aberta, a corrente não passa pela chave, a corrente passa pela lâmpada. Então, a lâmpada vai ser ligada. Então, ó, colocou 0, a corrente não passa pela chave, a corrente passa pela lâmpada. A lâmpada fica ligada. Colocou 1, a corrente passa pela chave, não passando pela lâmpada, a lâmpada fica desligada. Então, se coloca 0, a saída vai ser acionada. Se coloca 1, a saída vai ser desligada. Se eu digo que a saída também só tem 2 estados e que o estado é verdadeiro ou falso, 1 ou 0, quando a lâmpada aqui representa a minha saída, a lâmpada aqui é S. Quando a minha lâmpada é 1, isso significa que ela está ligada. Quando a minha lâmpada é 0, isso significa que ela está desligada. Então, se eu coloco 1 aqui, aqui fica 0. Se eu coloco 0 aqui, aqui fica 1. Certo? Então, essa estrutura aqui, esse circuito aqui, esse exemplo aqui, nada mais é do que uma forma de visualizar isso aqui, que é o nosso inversor. Beleza? Então, esse é o símbolo que a gente vai utilizar. Esse símbolo aqui representa um inversor. Tudo que eu colocar aqui vai ser invertido na saída. Isso aqui é a minha variável lógica, isso aqui é a saída do meu inversor, que nada mais é do que a minha variável lógica invertida. Essa barra aqui vai facilitar o conceito, a nomenclatura que a gente dá para essa estrutura. Toda vez que a gente vê uma variável com uma barra em cima, a gente diz que essa variável está barrada, invertida. São sinônimos, certo? Pronto, então esse é o nosso inversor. Só para relembrar, o que é o complemento de uma variável, né, ou de um conjunto de bits.
O complemento de 1 nada mais é do que você inverter o valor de todos aqueles bits. Pronto. Agora a gente já sabe, em circuitos lógicos, como fazer isso. Basta que você utilize um conjunto de inversores. Essa estrutura permite com que você implemente no mundo real um complemento de 1. Massa, né? Então, ó, a gente com portas lógicas, a gente sai daquele mundinho que era só teoria e começa a chegar no mundinho que é prática. Então, a gente deixa de ter só aquele negócio que é lápis e papel e a gente começa a ver, né, corrente elétrica, coisa funcionando de verdade. Aqui a gente tem um símbolo do nosso inversor. No mundo real, você vai ter, né, um circuito integrado. Dentro desse circuito integrado, você vai ter um conjunto de portas lógicas, um bocado dessas portas lógicas assim. O que é um bocado, professor? Um bocado é menos do que 10. Às vezes é só 4, a depender do tipo de porta lógica. Às vezes é 8, né? Então a gente tem circuitos integrados desse daqui que tem 8 estruturas dessa daqui, 8 inversores, né? Onde um terminal é entrada, outro terminal é saída, um terminal é entrada, outro terminal é saída, e assim por diante. A gente coloca um sinal na entrada, vê o sinal na saída. Bom, outra porta extremamente importante na nossa vida é uma porta chamada de porta AND, ou porta E. Vamos assumir já uma coisa aqui. Fatalmente, vocês vão ver eu falando muito, referenciando muito essas portas lógicas pelo seu nome em inglês. Por quê? Porque isso facilita vocês não confundirem com o diálogo natural, né, com a linguagem natural. Por quê? Porque a gente vai falar muito aqui em portas lógicas, e muitas vezes tem algumas portas, no discurso natural, vocês podem confundir o porta E com o E de um conectivo comum da expressão. Então, quando eu for falar de porta do tipo E, eu vou falar porta AND, né? Pronto, beleza. Então, o que é uma porta AND? A porta AND, em sua expressão, ela é representada por um pontinho. Ó, aqui a gente vai tomar muito cuidado, porque essas expressões booleanas, essas expressões lógicas, elas utilizam símbolos que vocês já conhecem de expressões aritméticas. Isso aqui, esse pontinho aqui, é uma operação do tipo AND, não é uma multiplicação. Vocês vão ver que existe uma diferença entre operações lógicas e operações aritméticas. E vocês vão ver que, apesar de serem operações diferentes, alguns dos símbolos, né, são comuns. Então, esse pontinho aqui, quando a gente fala se tiver no contexto de operações lógicas, esse pontinho significa uma operação do tipo AND. Se tiver no contexto de operação aritmética, isso significa uma multiplicação, certo? Então, ó, só voltando à nossa estrutura, isso aqui é como a gente representa uma operação do tipo AND. Ao contrário de um inversor, que só precisa de uma entrada, uma operação do tipo AND precisa, no mínimo, de 2 entradas. Né? Então, a gente vai ter aqui, ó, na entrada da porta, 2 variáveis lógicas. Aqui, A e B, poderia ser qualquer letra, certo, gente? Vocês vão perceber que quando a gente vai falando de sensores, por exemplo, isso aqui pode ser um sensor A e aqui sensor B. Bom, assim, o que importa aqui, a gente precisa ter pelo menos 2 entradas. Pode ser 3? Pode ser 3. Pode ser 20? Pode ser 20. Vocês vão ver que na prática, no mundo real,
dificilmente você vai ter uma porta lógica com essa quantidade de entrada. Normalmente é limitada a 2, mas poderia ser 3. Depende muito do tipo de aplicação. Como é que funciona uma porta do tipo AND? A porta do tipo AND, como o próprio nome diz, ele usa esse conectivo aqui. O que é esse conectivo aqui? A saída, ela só vai ser acionada se uma condição e a outra condição forem favoráveis. Então, somente a saída só é acionada se, somente se, uma condição e a outra condição são favoráveis. Exemplo, a gente está lá, ó, mesma estrutura. Eu tenho aqui a minha porta lógica, a corrente elétrica vai passar por aqui. Se esse interruptor estiver acionado, a corrente passa por ele. Se esse interruptor não estiver acionado, a corrente fica aqui. É como se você tivesse um fio e esse fio tivesse estourado. A corrente elétrica não passa. Então, a corrente elétrica ela vem por aqui, sai da fonte, passa por esse interruptor. Por quê? Porque esse interruptor está acionado. E esse interruptor aqui, esse interruptor está desligado. Se ele estiver desligado, a corrente elétrica não passa. A corrente elétrica só vai passar para aqui, para ligar essa lâmpada, se esse interruptor estiver acionado e esse outro interruptor estiver acionado. AND, né? Se esse AND esse estiverem acionados. Se e somente se. Qualquer outra combinação de valores aqui vai fazer com que essa lâmpada fique desligada. Então, outro conceito que é importante, o que a gente chama de tabela da verdade. O que é a tabela da verdade? A tabela da verdade permite com que a gente saiba o funcionamento de um circuito. Nesse caso, o nosso circuito é extremamente simples. Ele é uma porta lógica. Você vai ver que no mundo real isso aí é assim, muito difícil de acontecer. A grande maioria dos circuitos eles são bem mais complexos. Eles possuem várias portas lógicas. Então, ó, na nossa tabela da verdade, e aí, ó, relembrando aquele conceito que a gente viu no início da aula, lá que eu não gravei, que é tipo, como é que a gente armazena uma informação, o que é que tem de bits lá dentro? Olha lá, nossa tabela da verdade. Na nossa tabela da verdade, quantas variáveis lógicas eu tenho? 2. Eu tenho 2 variáveis lógicas. Isso representa o quê? 2 bits. Por quê? Porque cada variável lógica só pode guardar 1 bit de informação. Essa variável, ou ela é 0, ou ela é 1. Aqui, ou é 0, ou é 1. Então, essas duas variáveis lógicas, não é? Elas representam 2 bits. Quantas possibilidades eu posso colocar nas minhas entradas? Quantas combinações de 1 e 0 eu posso colocar na entrada desse circuito aqui, nessa entrada aqui? Quantas combinações de 1 e 0? 2 elevado a 2. Essa é a quantidade de combinações. Que combinações são essas? 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Pronto, essas são as combinações que eu posso colocar aqui na entrada desse circuito. Ah, e valores. Interessante. Nessa estrutura, a gente dificilmente vai falar de valor. A gente aqui está falando realmente de qual é o estado daquelas variáveis. Por quê? Porque, diferente do que a gente estava vendo em sistemas de numeração, isso aqui, esse A e esse B, eles vão representar estados que vêm de algum canto. Isso pode ser um sensor de presença, sensor de alguma coisa. Então, não faz sentido você dizer qual é o valor que eu tenho na minha porta, na minha entrada, né? O que faz sentido é você dizer qual é a combinação que eu tenho na minha entrada. Então, ó, eu podia ter 00, 01, 10 e 11. Quando é que a minha saída vai ser 1? A minha saída só vai ser 1 se as duas entradas, ambas, forem 1. Porque essa estrutura aqui só deixa a corrente passar se essa variável e essa variável
forem 1. Então, em todas as outras situações, em todos os outros casos, a minha saída é 0. A minha saída só é 1 quando na entrada da minha porta lógica eu tiver 1 e 1. Pronto. Essa é uma porta do tipo AND. A saída só é 1 se essa entrada AND essa entrada forem 1. Em qualquer outra situação, a saída é 0. Se for A0, B0, eu tenho aqui, ó, aberto, aberto, não passa corrente. Se for A0, B1, eu tenho aqui aberto, aqui fechado, não passa corrente, porque está em série. Se aqui eu tenho A1 e B0, aqui está fechado, aqui está aberto, não passa corrente. Ela só passa corrente se eu tiver A igual a 1 e B igual a 1, que aqui está fechado e aqui está fechado. Que é esse caso. Certo? Entenderam? Espero que sim. Caso não entendam, já sabe. Bom. E se eu tivesse 3 entradas? Se eu tivesse 3 sensores? E agora? Danou-se? Não, danou-se não. Aqui. 3 entradas podem ser feitas dessa forma aqui, ó. Utilizando 2 portas lógicas juntas em sequência. A saída de uma porta lógica é conectado na entrada de outra. Então, aqui, ó, eu realizo uma operação lógica do tipo AND entre as variáveis A e B. O resultado dessa operação aqui vai aparecer aqui nesse ponto. E aí, né, apareceu aqui nesse ponto. E aí, eu faço outra operação do tipo AND com esse ponto e C. Quando é que a minha saída vai ser 1? Só tem uma combinação, que a minha saída é 1. Quando A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1. Porque, se a gente pegar aquele exemplo lá das lâmpadas, é como se a gente tivesse aqui, assim, ó, um interruptor, aí, ó, outro interruptor, outro interruptor. Aí aqui eu tenho lá a minha lâmpada. E aqui eu tenho a minha bateria. A corrente elétrica só passa por aqui para ligar essa lâmpada se isso aqui estiver fechado, e isso aqui estiver fechado, e isso aqui estiver fechado. Os 3. É a mesma coisa. Né? Se a gente utilizar aquele circuito equivalente como exemplo. Então, ó, todas as combinações possíveis aqui, ó, só essa, que é quando as 3 entradas são 1, que vai fazer com que a minha saída seja 1. Todas as outras combinações, a minha saída é 0. Certo? Qual é a quantidade de possibilidades que eu consigo mudar essas minhas entradas aqui? Quantas combinações de 1 e 0 eu consigo colocar aqui? Se eu estou trabalhando com 3 entradas, isso quer dizer 2 elevado a 3 possibilidades de mudança, de combinação dessas 3 entradas. Isso quer dizer 8 possibilidades. Se a gente contar aqui, vocês vão ver aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 8 possibilidades de combinação de bits. Coincidentemente, e aí vocês vão perceber, é muito natural. A gente coloca sempre numa sequência. Que sequência é essa? 0, 0, 0. Que valor é esse aqui? Se eu tivesse falando de valores. Que valor é esse aqui? É 0. 0, 0, 1. Que valor é esse aqui? É 1. E assim por diante, até chegar em 1, 1, 1. Que valor é esse aqui? Se você colocar na notação polinomial, isso aqui vai ser 1 vezes 2 elevado a 0, 1 vezes 2 elevado a 1 e 1 vezes 2 elevado a 2. Se você somar isso aqui, você vai ver que ele dá 7. Certo? Isso aí é só um exemplo. Beleza? Bom, vamos continuar. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, ó esse exemplo. Uma linha de produção de cervejas, após as cervejas serem colocadas nas grades, deve-se verificar se o pacote está completo. Se ao chegar no ponto de verificação a grade estiver incompleta, o produto deve ser desviado para uma área de retrabalho.
No ponto de verificação, existe um sensor de presença para detectar a chegada da grade. Esse sensor de presença está com um nome aqui de sensor A. E um sensor que checa se a grade está incompleta, sensor B. Então, a gente tem assim uma esteira, vem uma caixinha, ela chega e para num ponto. Aí ela para, a esteira não sabe se a caixinha está em cima dela ou não. Lembra, né? A esteira está só rodando ali. Aí ele roda. A caixinha, se tiver uma caixinha lá em cima, ela vai sendo deslocada. Até ela chegar num certo ponto. Quando ela chega num certo ponto, o sensor vai verificar. Tem caixinha? Se tiver caixinha, veja se ela está completa. Se tiver caixinha e se tiver completa, ela vai passar direto. Se não tiver caixinha, quer dizer, se ela não tiver completa e se não tiver caixinha, o pistão vai ter que empurrar. Né? A caixa, quer dizer, se ela não tiver completa, o pistão vai ter que empurrar a caixa para um outro canto. Então, ó, caso a grade esteja incompleta, deve-se acionar um pistão que desvia o produto para outra esteira, para essa zona de retrabalho. Como é que funciona? Como é que funcionaria essa estrutura aqui? Né? A gente simplesmente vai conferir dois sensores. Se os dois sensores estiverem dando o resultado que a gente espera, esse pistão aqui tem que ficar desligado. Se os sensores não dão o resultado que a gente espera, ele tem que fazer com que a caixinha seja empurrada. Essa mesma coisa aqui pode ser adaptada para um sensor de presença, um sistema de alarme na casa. Por exemplo, tem um quarto aqui. O quarto tem uma janela e tem uma porta. E qual é a minha saída? A minha saída é o alarme. Esse meu alarme ele fica desligado enquanto janela e porta estiverem fechadas. Se os dois se estiverem fechados, o alarme tem que ficar desligado. Em qualquer outra situação, se ou janela é aberta ou porta é aberta, o alarme tem que ser desligado. Bom, perceberam que eu usei um outro conectivo, né? Eu não usei o conectivo AND, eu não usei I, eu usei um conectivo OU. Gente, como assim? Porque esse OU representa a nossa segunda porta lógica, terceira porta lógica que a gente vai ver hoje, né? Essa terceira porta lógica é a porta lógica OR, ou, né? A expressão que representa essa porta lógica é A, OR, B. E ele usa um símbolo que a gente já conhece. Percebam, essa operação não é mais. Eu não estou fazendo A mais B, eu estou fazendo A ou B. Essa operação aqui é uma operação do tipo OR, é uma operação lógica. Professor, mas se eu ver isso aqui, né? Se o cara disser, não, tem uma operação lógica, se o cara botar um circuito desse aqui, como é que eu vou saber que isso aqui não é A mais B? O senhor não tinha falado que tem um somador também? Lembre, a gente está trabalhando aí com operações lógicas, não são operações aritméticas. Quando você implementar um somador, você vai estar utilizando um circuito lógico para fazer uma operação aritmética. Isso aí é outra coisa. Se você estiver comparando só bits variáveis, você vai estar fazendo operações lógicas, certo? Podia ser uma soma, mas isso seria operação aritmética. Então, aqui está o exemplo, né? Do nosso OU, da nossa porta OR. Na nossa porta OR, essa nossa lâmpada aqui, ela vai ser acionada se esse interruptor estiver ligado ou esse interruptor estiver ligado, ou ambos. Não é como na porta AND, que os dois tinham que estar ligados. Por quê? Porque se a corrente elétrica vem por aqui e essa chave estiver desligada, mas essa estiver ligada, a corrente vai passar por aqui. E vice-versa, né? Mas, em qualquer um dos casos, se uma dessas chaves estiver ligada, a corrente elétrica passa e essa lâmpada acende. O símbolo é esse aqui. Percebam, tem uma diferença, né? Entre uma porta lógica e a outra. A porta AND é reto e o Dzinho. Entrada, saída. A porta do tipo O é a meia-luazinha, ó. Meia-lua.
Então, ó, entrada, entrada, saída. Eu me lembro na minha época de graduação, a gente encontrava em loja de material escolar régua. Essas réguazinhas, sabe? Tem essas réguas que tem coraçãozinho, coisinha, você pode passar, botar o lápis por dentro assim, desenhar. A gente encontrava régua para circuitos lógicos. Então tinha as réguazinhas que tinha assim, já o desenhozinho por dentro de uma porta AND, de uma porta OR e assim por diante. O cara só fazia uma porta OR, uma porta OR exclusivo e assim por diante. O cara só fazia botar o lápis lá dentro e riscar e já saía o desenhozinho da porta lógica. Então tá aqui, ó. Essa é a tabela da verdade da nossa porta OR. Se você observar, a saída é 1, caso qualquer uma das entradas seja 1. A saída só é 0 se ambas as entradas forem 0. Então, a energia aqui, ela só não vai passar se somente se isso aqui estiver aberto e isso aqui estiver aberto. Então, essa é uma porta do tipo OR. Você pode verificar circuitos que dependam da lógica OR ao invés da lógica AND. Tá aí o exemplo. E se a gente tivesse 3 entradas? Da mesma forma que a gente fez lá na AND. A gente pega aqui, ó, 2 entradas, coloca em uma porta e o resultado dessa operação aqui, né, dessas 2 entradas, vai ser operado com essa terceira entrada. E aí vai produzir a nossa saída. Esse é o mesmo equivalente. Quantas possibilidades? 8 possibilidades. Vai de 0 até 7. Né? Se a gente botar um valor associado a isso aqui. Lembrem, né? A gente normalmente não associa um valor, a gente associa um estado, o estado de um conjunto de sensores, ou de entradas, ou de qualquer outra coisa que esteja ligada nessas portas lógicas. Olá, um exemplo. A gente tem aqui, ó, uma estrutura. Que estrutura é essa? Isso é um sistema de alarme de uma fábrica. Isso aqui é um processo químico. A gente tem um sensor de temperatura e um sensor de pressão. Isso aqui é uma caldeira. Uma caldeira está tendo um processo químico aqui dentro. Sensor de temperatura, sensor de pressão. Essa estrutura aqui é um comparador. Essa estrutura, ela simplesmente transforma uma informação que era analógica em uma informação digital. Porque percebam, isso aqui, ó, temperatura e pressão são coisas analógicas. Elas vão variar, assim, com um ajuste muito fino. No mundo digital, ou é 1 ou é 0, ou é verdadeiro ou é falso. Então, a gente precisa ter um conversor, algo que converte do mundo analógico para digital. O que é que esse comparador aqui vai fazer? Ele vai pegar o valor da temperatura e, se a temperatura estiver acima de um limite, a saída dele vai passar a ser 1. Se a temperatura estiver abaixo de um limite, o valor que sai aqui é 0. E ele vai fazer a mesma coisa aqui para a pressão. Se a pressão passar de um limite, vem para 1. Se a pressão estiver abaixo de um limite, vem para 0. Que limite é esse? Esse valor que está aqui. Então, pronto. Quando é que o meu alarme deve ser disparado? Bom, se eu colocasse uma porta AND aqui, o meu alarme só seria disparado se temperatura e pressão tivessem ultrapassado o valor limite. No caso de um processo desse aqui, qualquer uma dessas variáveis, elas são extremamente importantes de serem monitoradas e precisam levar em consideração que, se a temperatura passa de um limite, o alarme tem que disparar. Se a pressão passa de um limite, o alarme também tem que disparar. Se ambos passam do limite, aí é que tem que disparar mesmo. Aqui, qualquer uma dessas variáveis é importante. Então, tem que ser monitorado. Então, por isso que aqui a gente não pode usar uma AND, aqui a gente tem que usar uma OR. Se isso aqui ou isso aqui chegar em 1, o alarme tem que ser acionado. Certo? Então, isso aí é só um exemplo. É o mesmo caso lá, né, do detector de presença numa casa, num cômodo. Certo, e se eu quisesse
uma lógica invertida à estrutura daquela porta. Ó, vamos só relembrar, né, como é que é uma porta do tipo AND. Então, eu tenho aqui a minha porta, eu tenho aqui A, eu tenho B, aqui eu tenho S. A tabela da verdade era A, B, S. Eu tenho aqui assim, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Quando é que a minha saída é 1? Só nesse caso aqui, né? Quando as minhas entradas são 1. Nesse outro sentido aqui, é tudo 0. E se eu quisesse uma lógica invertida? Se eu precisasse utilizar, se eu tivesse um circuito que ao invés da saída ser 1, da saída ser acionada apenas quando as duas entradas fossem 1, se eu quisesse o contrário, se eu quisesse que a minha saída, na verdade, ela desligasse quando as duas entradas fossem 1. Se eu quisesse que a minha saída fosse 1 em qualquer outra situação, e quando as duas entradas fossem 1, a minha saída passasse a ser 0. Bom, para que isso acontecesse, o que é que eu precisava fazer? O que é que eu precisaria fazer? Eu precisaria fazer o quê? Um S barrado. Se eu barrar essa minha saída, ou seja, se eu aplicar o complemento de 1, se eu aplicar um inversor aqui nessa minha saída, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter a minha saída agora, ó, é 1, 1, 1, e agora 0, nesse último 0. Então, esse tipo de estrutura aqui, ó, vai permitir com que a minha saída, ela seja 0 quando as duas entradas forem 1. Para esse processo aqui, para essa inversão aqui da saída nessa porta lógica, a gente tem uma porta lógica especial, que é a porta lógica que a gente chama de porta lógica NAND, que é a NOT AND. Essa porta NAND nada mais é do que uma porta AND normal, que é essa daqui, ó, porta AND normal, que a gente já aprendeu, com um inversor na saída. Essa estrutura aqui, que é uma porta AND normal com um inversor na saída, ela tem um símbolo próprio, que é o símbolo da porta NAND. Nada mais é do que uma porta AND com uma bolinha. Toda vez que vocês verem essa bolinha, isso significa inversão. Então, ó, toda vez que vocês verem essa bolinha, isso significa inversão. Aí, olha a pergunta muito capciosa que eu já sei que vocês estão pensando. Pronto, se na verdade é essa bolinha que significa inversão, quando eu vou lá e desenho o meu inversor desse jeito aqui, assim, quem significa que está invertendo realmente é a bolinha. Esse triângulo aqui, quer dizer, se tem essa porta aqui, que é uma porta inversora, mas a inversão é essa bolinha, isso quer dizer, professor, que existe uma porta sem bolinha? Correto. Essa porta aqui, sem a bolinha, é o que a gente chama de buffer. Professor, para que serve um buffer se ele não inverte? O que eu colocar aqui, sai aqui, é isso que você está dizendo? É isso que eu estou dizendo. O que eu colocar aqui, sai aqui. Você diz, então, para mim, não serve de nada essa porta, só serve para gastar dinheiro. Porque se eu não estou fazendo nada nessa variável aqui e eu estou inserindo uma porta lógica no meu projeto que não serve de nada, isso aí só está gastando dinheiro, correto? Agora, nesse momento, correto. Vocês vão ver que no futuro isso aqui tem uma importância grande. Quando a gente começar a ver os aspectos físicos da nossa porta lógica. Né? A gente até agora não está vendo nada de físico, a gente só está vendo lógica. Quando a gente vê a parte física, vocês vão ver que isso aqui é importante. Quando o nosso circuito é maior, quando a gente começa a falar de um circuito grande, quando a gente começa a falar de potência dissipada, de queda de energia dentro do circuito, quando a gente começa a falar dessas informações, vocês vão ver que o buffer é extremamente importante. Então, ó, tá aqui, ó. Essa é a tabela da verdade, né, da nossa porta AND. A tabela da verdade da nossa porta NAND nada mais é do que uma inversão da tabela da verdade, ó, cuidado, uma inversão da saída da nossa porta AND. Então, ó, é simplesmente a nossa porta AND invertida, certo? Vamos para a próxima.
Aí, ó, tá lá, exemplo. Circuito para alarmar quando uma das portas de um carro for aberta. O sensor da porta é implementado como uma chave de contato, normalmente. Logo, quando a porta está fechada, o nível lógico é 1. Se a porta está fechada, o interruptor está fechado. Isso quer dizer que o interruptor lá está no nível 1, tá fechado. Se as duas portas estão fechadas, eu tenho 1 em 1 na minha entrada. Se eu tenho 1 em 1 nas minhas entradas, a minha saída tem que ser quanto? 0. Porque se ela for 1, o alarme vai disparar. E o que eu quero é que o alarme só dispare quando uma das portas for aberta. Então, se eu fecho as duas portas, 1 em 1 na minha entrada, a saída tem que ser 0, para que o alarme não dispare. Então, esse aí é um exemplo do uso da porta NAND. Do mesmo jeito que vai ter uma porta NAND, a gente também vai ter uma porta do tipo NOT OR, né? Ou NOR, que é a minha porta ou negado, que nada mais é, novamente, ó, aqui é a expressão do ou, essa expressão do ou foi barrada, isso significa que eu tenho uma porta NOR. Nada mais é do que uma porta ou com um inversor na saída que tem um símbolo próprio, que é o símbolo da porta ou com a bolinha. E aí, do mesmo jeito, isso aqui é o resultado da saída da minha porta, ou isso aqui é o resultado da minha porta NOR. Se vocês observarem, é simplesmente uma inversão da saída da minha porta ou, né, da minha porta OR. Certo? Pronto, e aí tem outra porta lógica, que é uma porta lógica também interessante, uma porta lógica diferente da porta AND e da porta OR, da porta NAND e da porta NOR, né? Que é a porta OU exclusivo. Ó, a gente aqui tem um problema na minha apresentação, eu não sei porquê, ele toda vez faz isso, ele substitui o símbolo que eu uso aqui. O símbolo da operação é esse aqui, ó. É um mais com uma bolinha ao redor. Pronto. Esse é o símbolo da minha porta ou exclusivo, ou XOR, né, como a gente chama aqui, XOR, que é Exclusive OR. Então, esse aqui é a nossa porta ou exclusivo. É esse símbolo, que é o símbolo da porta ou, com uma separaçãozinha aqui, ó, uma meia-lua separada. E o que é interessante na nossa porta ou exclusivo? É que a nossa porta ou exclusivo vai ter uma saída verdadeira apenas quando uma das entradas é verdadeira. Então, se a gente tem aqui, ó, igual e igual, a saída é 0. Se a gente tem essa combinação onde uma das portas lógicas está em 1 e a outra está em 0, a minha saída é 1. A saída só é 1 quando as entradas são diferentes. Olha que legal. A saída só é 1 quando as entradas são diferentes. Se as entradas forem iguais, a saída é 0. Gente, vocês lembram de uma estrutura que precisava checar se as saídas eram iguais ou diferentes? Alguém lembra aí de um negócio que a gente viu na aula de códigos e paridades? Deixa, tá gelado. E aí? Alguém tá lembrado de alguma coisa aí? Tinha uma estrutura que a gente fazia assim, ó. Botava um valor aqui na entrada e aqui na saída a gente tinha outro valor. Aqui em cima a gente chamava de BCD, sei lá. Na verdade não era nem BCD. Aqui em cima era binário puro. E aqui embaixo não era binário puro. Era código Gray, né? Código Gray, que era para... Olha, Gray.
Aí vocês lembram que a diferença, né, a conversão de binário para gray dependia da gente checar se 2 bits adjacentes eles eram iguais ou diferentes para produzir a saída, né? Sim, Era uma caixinha assim, aí tinha uma caixinha aqui assim, tinha uma caixinha aqui assim. Se a gente tivesse 4 bits, né? Aí um entrava aqui, outro saía. Aí um vinha para cá, outro comparava com isso aqui. Aí tinha uma saída aqui, aí a gente vinha, botava um valor aqui, comparava aqui, aqui tinha uma saída, aí aqui descia um valor direto, e aqui tinha aí aqui, do jeito que estava aqui, a gente tinha aqui assim, ó, B0, B1, B2, B3, aí aqui a gente tinha G0, G1, G2, G3. E aí tinha uma interrogaçãozinha aqui, né? São diferentes? Se são diferentes, quer dizer, são iguais, se são iguais, a saída é 0. Se são diferentes, a saída era 1. Isso é o princípio da conversão, de binário para gray. Aí eu disse, a gente depois vai aprender o que é essa caixinha aqui. O que é essa caixinha aqui? Nada mais é do que essa porta lógica aqui. Se a gente trocar essa caixinha por uma porta lógica do tipo ou exclusivo, é isso que a gente vai ter. Um conversor de binário para gray. Simples assim. Era só botar, é só botar essa porta lógica no lugar dessa caixinha e a gente vai conseguir converter um número de binário, de código binário, para código gray. Tá aí, ó. Então, quero produzir aqui o meu codificador de binário para gray. Dá para fazer utilizando essa estrutura, é só trocar essa caixinha pela nossa porta lógica ou exclusivo. Quero converter de gray para binário, continua tendo a mesma comparação, só que as setinhas mudam agora, né, da estrutura. A gente tem, usando a mesma porta lógica, um conversor de gray para binário. Certo? Bom, aqui pegou bonitinho. O símbolo não avacalhou. Que porta lógica é essa? Bom, do mesmo jeito que na porta lógica AND, se a gente botar uma bolinha no final, a gente vai ter uma porta NAND. Se a gente pegar a porta OR e botar uma bolinha na saída, a gente vai ter uma porta NOR. Se a gente pegar o buffer e botar uma bolinha na saída, a gente vai ter um inversor. Da mesma forma, se a gente pegar uma porta ou exclusivo, ou uma porta XOR, se a gente botar uma bolinha no final, a gente vai ter a nossa porta XNOR, ou porta coincidência. E aí, do mesmo jeito que as outras portas era simplesmente uma inversão da saída, aqui vai ser a mesma coisa. Mas aqui, ó que interessante, a nossa saída agora só vai ser 1 se as nossas entradas forem iguais. Por isso o nome coincidência. Esse é o símbolo. É um pontinho com um círculo. Então, olha que legal. Se você quer comparar se os bits são iguais, você só precisa utilizar uma porta do tipo coincidência ou XNOR. Somente isso. Aqui a gente tem, né, a nossa tabela padrão de simbologia, né, de portas lógicas. A gente vai trabalhar sempre com essa representação, mas vocês podem encontrar em alguns manuais, né, uma estrutura desse tipo, né, uma representação desse tipo. Não tem problema nenhum usar esse tipo ou esse tipo, mas aqui na disciplina, em particular, eu vou sempre trabalhar com esse tipo aqui, e nos materiais que vocês vão visualizar nessa disciplina vão estar sempre esse tipo de simbologia. Bom, essa parte de equivalência de portas lógicas, a gente vai ver na próxima aula, e é aquilo que eu tinha falado. A partir de uma porta lógica, a gente consegue chegar em outra? Vocês vão ver que sim, a resposta é sim. A gente consegue utilizando o que nós chamamos de equivalência de portas lógicas. Essa parte de equivalência de portas lógicas também é algo que Boole já deixou previsto lá no trabalho dele. E as principais vantagens são
Com equivalência de portas lógicas, isso permite com que, algumas vezes, a gente consiga reduzir o número de portas, o que ajuda no custo do nosso projeto e no espaço que a gente vai estar necessitando para montar a nossa estrutura. É óbvio, se a gente diminui a quantidade de portas lógicas, a gente também diminui o espaço necessário para construir um circuito com aquelas portas lógicas. Certo? Mas isso a gente vai ver melhor na próxima aula. Beleza, garotada? Gente, Beleza. como é que tá aí o acompanhamento de vocês? Cadê? Deixa eu parar aqui minha apresentação. Tá dando certo aí? Vocês estão conseguindo acompanhar a coisa? Ah, beleza. Ó, Luísa, você já tinha... Luísa, me perdoe, minha filha. Você já tinha mandado essa mensagem aqui, ó, esse tempo todinho, e eu não tinha respondido. Luísa fez uma pergunta aqui muito capciosa, viu, gente? Uma pergunta interessantíssima. Como é que é feita essa soma aí do OR? Pronto. Primeira coisa, Luísa, que a gente vai precisar lembrar. O símbolo que a gente está utilizando no OR, apesar de ser um símbolo de adição, ele não significa uma soma. Ele significa uma operação lógica, que é uma operação do tipo OU. Aí você vai dizer, professor, esse negócio de estar usando símbolos diferentes, símbolos iguais para a mesma coisa, isso não é saudável. Concordo em gênero, número e grau. Essa história de estar utilizando o mesmo símbolo de operações aritméticas para representar operações lógicas não é muito bom, principalmente se a gente estiver falando de alguma coisa fora de contexto. O que é falando de alguma coisa fora de contexto? Se a gente estiver simplesmente falando de operações, sem necessariamente dizer que tipo de operação a gente está fazendo. Se a gente não disser a coisa bonitinha, se a gente não colocar os pingos nos is e disser essa operação é do tipo lógica e essa operação é do tipo aritmética, realmente vai confundir. Mas se a gente deixar claro, essa operação é lógica, essa operação é aritmética, o símbolo não vai dar muito problema. Aí você pode perguntar, certo, mas e por que? Por que A ou B é diferente de A mais B? Operação aritmética. Professor, o senhor parou de compartilhar a tela. Aí não dá, né? Rapaz, muito obrigado. Vamos lá, gente. Deixa eu botar para compartilhar de novo. Aí eu não me ajudo, nem ajudo vocês. Bom, vamos lá. Por que é que A ou B, lógico, é diferente de A mais B? Aritmética. Ó, é simples. Como é que a gente prova isso? Vamos fazer a tabela da verdade? Se eu pegar aqui, ó, operação aritmética, certo? Vou pegar aqui. Deixa eu pegar aqui 0. A e B. 0, ou 0, 0, 1, 0 e 1, 1. Certo? Pronto. Quando você faz isso aqui, essa operação aqui, A mais B, qual é o resultado disso aqui? Alguém lembra? Em binário, professor? Em binário. Dá 0, 1, 1, 0. Pronto, é só isso. 0, 1, 1, 0.
Na última tem o transporte e saída, que é 1. Pronto, beleza, perfeito, matou a pau. A gente está realizando uma operação aqui aritmética. Quando a gente realiza essa operação aritmética, a gente tem que lembrar que essa operação aqui, ela gera um resultado e um carry, né, um transporte de saída. Então, essa operação aqui, essa operação A mais B, ela vai resultar um resultado de uma soma e um carry. Então, a gente vai ter aqui 0, 0, 0 e 1. Então, aqui é o resultado da soma, e isso aqui é o carry, é o meu transporte de saída. Carry out. Aqui A, aqui B. Na minha operação lógica, se eu pegar agora A ou B, vamos lá novamente, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. O que é a minha saída? E aqui a gente só tem uma. Aqui a minha saída é simplesmente uma comparação. 0 ou 0, a saída é 0. 0 ou 1, a saída é 1. 1 ou 0, a saída é 1. 1 ou 1, a saída também é 1. Por quê? Porque o que a gente está fazendo aqui é uma comparação. Então, se você observar isso aqui e isso aqui, são coisas diferentes. Apesar da gente ter valores iguais, mas, ó, essa última opção aqui mostra a diferença entre essas operações. É por isso que, quando a gente fala um contexto de operação lógica, a gente está falando de uma coisa, e um contexto de operação aritmética, a gente está falando de outra. E aí, ó, tem outra coisa que... Por que é que eu usei o exemplo do ou? O exemplo do ou, em particular, ele é muito bom para mostrar essa diferença. Por quê? Porque quando a gente faz isso aqui, ó, a gente está vendo nitidamente que existe uma diferença entre as duas operações. Por que foi que eu não usei o exemplo do AND? Por que é que eu não peguei aqui assim, ó, A AND B e A vezes B? Vamos fazer a mesma coisa em A AND B e A vezes B? Ó, 0, 0, e aqui A, B e saída. Se eu botar A AND B, então vou botar logo 0, 1, 1, 0 e 1, 1. A AND B, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0 e aqui é 1. Agora o vezes A, B e a saída. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Se eu fizer aqui, ó, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1. Olha que interessante. Se eu chegar para vocês e disser, operações lógicas são diferentes de operações aritméticas, e eu usar o exemplo da porta do tipo AND, se eu pegar esse exemplo aqui, aí vocês vão dizer, oxe, professor, mas as colunas não estão dando igual? Isso é uma coincidência. Isso acontece devido à natureza da operação. Mas isso aqui não é regra. A regra é isso aqui. A gente tem operação lógica e operação aritmética diferente. Isso é uma coisa, isso é outra. Porém, como Luísa bem apontou aí, a gente tem problema na hora de verificar esses símbolos, porque esses símbolos aqui confundem. Agora, só o fato de ter circulado esse símbolo aqui, se vocês pegassem um manual que tivesse com esse símbolo circulado aqui, efetivamente, o que foi que eu fiz aqui? Eu estou dizendo agora que essa operação não é mais uma operação do tipo OR, é uma operação agora do tipo OR exclusivo. E essa tabela está certa? Não, porque essa operação de OR exclusivo, ela só é 1 quando as entradas são diferentes, né? Quando as entradas são iguais, a saída é 0. Então, operações lógicas, elas são diferentes de operações aritméticas. Na operação ou exclusivo, não existe nenhum correspondente numa operação aritmética. Essa operação ou exclusivo, ela é exclusiva das operações lógicas, né? Isso é só um exemplo. Certo? Conseguiram entender? Luísa, deu certo aí? Acompanhou? Todo mundo? Qualquer coisa, né? Não se acanhe, podem entrar em contato. Mais uma vez, beleza demais. Mais uma vez,
sintam-se à vontade para tirar dúvidas, viu? Não se acanhe, não. É importante essas dúvidas, porque isso, inclusive, me ajuda a lembrar de exemplos, né, para que eu possa falar para vocês durante a aula. Beleza? Então, próxima aula, a gente vai continuar com essa parte de equivalência de portas lógicas, e aí a gente conclui o assunto de portas lógicas e já começa com o próximo conteúdo. Vou ver se eu mostro já na próxima aula de 3 horas, a gente tem mais tempo para fazer aqueles exemplos. Ou eu tento gravar como vídeos extra para mostrar, para deixar disponível para vocês, tanto a parte de códigos de paridade, né, a implementaçãozinha, uma comunicação simples, para vocês verem o que é um caractere ASCII sendo enviado de um dispositivo para um computador, coisa desse tipo, vou tentar deixar já uma montagenzinha com um circuito. Na verdade, um circuito eu acho que eu vou deixar para quando a gente for falar especificamente da parte elétrica das portas lógicas, para vocês entenderem. Certo? Mas aí, próxima aula, a gente continua com o conteúdo de equivalência de portas lógicas. Beleza, gente? Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. Desejo-lhes uma ótima semana, né? Hoje é segunda-feira, então, início de semana, que seja uma semana muito produtiva e alegre na vida de vocês. Beleza? Muito obrigado. Deixa eu parar aqui nossa gravação, interromper. Deixa eu abrir aqui quadro de comunicações. O que é isso? Quadro de comunicações. Conheço. Para todos nós, José. Para todos nós. Então, vou interromper aqui. Nos vemos na próxima aula, na quarta-feira. Caso de dúvidas, podem entrar em contato. Novamente, não se acanhe. Beleza? Valeu. Boa tarde aí para vocês. Valeu, professor. Boa noite. Falou. Até mais. Até a próxima. Até.